brownie foi uma alternativa e uma novidade nesse quesito de lembrancinhas, um substituto quase do bem casado, como uma outra opção para as pessoas presentearem ao final do evento. Então nós vamos começar aqui. O bem brownie ele tem um preparo muito simples. O único ponto chave, né, dessa receita é o cozimento. É onde no momento que ele está no forno, o ponto certo de retirar. Mas o preparo dele é bem simples. Nós vamos começar derretendo o chocolate junto com a manteiga sem sal e em seguida misturar os outros ingredientes. Aqui nós temos 300 gramas de chocolate meio amargo, 175 gramas de manteiga sem sal. Nós temos aqui 150 gramas de farinha de trigo, 5 ovos e 350 gramas de açúcar refinado. Primeiro nós vamos misturar chocolate e manteiga, no segundo momento açúcar e ovos e por último adicionar a farinha de trigo. Eu vou colocar aqui agora em uma vasilha maior o chocolate para derreter junto com a manteiga sem sal. Aqui eu estou utilizando o chocolate que já vem em moedas, mas vocês podem utilizar também o chocolate em barra e picar em pedaços pequenos, desde que seja um chocolate puro, chocolate mesmo. Tente não utilizar cobertura fracionada, porque vai cair muito a qualidade do nosso produto. Então aqui eu estou utilizando chocolate puro e vou colocar a manteiga sem sal. Agora eu vou levar ao micro-ondas até que todo esse chocolate e a manteiga estejam derretidos. Aqui eu retirei do micro-ondas, vou misturar um pouco e vou voltar com ele para o micro-ondas para ele terminar de derreter. É importante, quem nunca trabalhou com chocolate, o derretimento no micro-ondas deve ser feito de 40 em 40 segundos, de preferência na potência média, para a gente não correr o risco de queimar esse chocolate. Aqui eu estou trabalhando com chocolate meio amargo, então eu coloco de 40 em 40 segundos. Se eu estivesse trabalhando com chocolate branco ou chocolate ao leite, eu colocaria de 30 em 30. Então eu vou misturar aqui e vou voltar com ele para o micro-ondas para terminar de derreter. Aqui o meu chocolate já está totalmente derretido. Eu vou misturar um pouco mais para homogeneizar junto com a manteiga. Mas se porventura você observar que ainda tem pedaços de chocolate, pode voltar com ele para o micro-ondas. Eu costumo dizer o seguinte: se estiver faltando só um pouquinho para ele derreter, 20 segundos talvez seja o suficiente para o chocolate derreter por completo. Se você observar que não tem nenhum pedacinho, mas ele está um pouco mais grosso, apenas com o calor da vasilha, da manteiga e do que já foi derretido, ele vai terminar de derreter. Então aí nem tem mais necessidade de voltar com ele para o micro-ondas. Aqui então eu estou misturando o chocolate com a manteiga até ele ficar totalmente derretido e homogêneo, tá? E agora nós vamos misturar os ovos no açúcar refinado. Misturo todos os ovos. Esse bem brownie, eu estou fazendo na verdade a receita do meu brownie tradicional, porém eu não coloquei as nozes na massa, porque dificulta cortar o brownie depois. Nós vamos utilizar as nozes no recheio junto com o doce de leite, tá? Então aqui, ó, eu vou misturar só esses ingredientes aqui e vou deixar para utilizar as nozes apenas no recheio, para a gente não ter dificuldade ao cortar o bem brownie. Aqui eu misturei bem o açúcar com os ovos. Agora eu vou juntar aqui nessa minha mistura de chocolate.
Misturar novamente até ficar homogêneo. Deixa ele bem misturadinho. E por último, nós vamos adicionar a farinha de trigo. Lembrando, turma, que o brownie ele não leva fermento. Inclusive, a história do brownie é que um confeiteiro esqueceu de colocar o fermento e ele ficou parecendo aquele bolinho embatumado. Por quê? Porque ele não teve o fermento para fazer com que esse bolo crescesse. Então, ele fica uma massa com a casquinha crocante por fora, bem úmido por dentro e uma textura de bolo embatumado, porém deliciosa. Vamos lá, vamos colocar aqui por último a farinha de trigo. Como a textura do brownie é um bolinho mais embatumado, eu não tenho a necessidade de peneirar essa farinha. Normalmente eu sempre peneiro a farinha quando eu vou produzir um bolo, porque peneirar a farinha deixa ela mais solta e vai dar uma textura mais leve às nossas massas de bolo. Aqui para o brownie não tem necessidade. Misturo toda a farinha e quando incorporar bem, eu já vou despejar no meu tabuleiro forrado. Aqui a minha massa já está totalmente homogênea, todos os ingredientes já estão bem misturados. Agora eu vou colocar em uma assadeira forrada com papel manteiga. Por que eu forro minha assadeira com papel manteiga? Porque depois que o brownie estiver totalmente assado e frio, eu consigo retirar esse papel manteiga, eu consigo tirar o brownie de dentro da assadeira para facilitar o corte. Então, eu forro a minha assadeira com papel manteiga e despejo a massa do brownie aqui dentro. O tamanho dessa minha assadeira é 32 por 23. É um tamanho muito bom para o brownie ficar com uma textura ideal para a gente fazer o Ben Brownie. Uma dica bem importante, quando eu fui fazer o Ben Brownie para teste, eu fiz de várias formas. E antes eu já cheguei a assar o brownie em forminhas individuais de pão de mel, para ele já ficar redondinho e depois só unir as duas metades. Eu não gostei muito do resultado, por quê? Porque o brownie, nós não servimos a casquinha do brownie, a gente retira a casca do brownie, as laterais, porque elas ficam secas, mais durinhas. Então, se eu assar na forminha de pão de mel, o que vai acontecer? Ela vai ficar seca nas laterais, eu teria que cortar novamente o meu brownie, que foi assado nessa forminha. Um outro teste que eu fiz também foi dividir essa massa em duas assadeiras, assei o brownie mais fininho e cortei com um cortador redondo, depois eu uni. O que eu observei? Quando a gente assa na assadeira mais fininho, ele resseca muito mais rápido do que se eu fizer dessa forma. E ele não fica com a textura verdadeira de um brownie, que é a casquinha bem sequinha, bem crocante e o interior do brownie bem macio. Então, o ideal é a gente assar numa assadeira menor, corta, depois nós vamos dividi-lo ao meio e colocar o recheio. Dessa forma, o brownie fica com uma textura perfeita e o resultado vai ser bem melhor. Então, eu vou despejar aqui a massa do brownie e vou levar ao forno. Aqui nós temos um forno elétrico, eu vou assar a 170 graus por aproximadamente 25 minutos. No forno a gás, esse tempo vai variar um pouquinho, entre 30 e 32 graus. Eu sempre digo que forno, eu dou um parâmetro, né? Dou um tempo aproximado para que vocês fiquem de olho. Mas cada um tem um forno diferente, então esse tempo que o brownie demora para assar, ele pode ser diferente em cada forno, ok? Aqui no nosso forno elétrico, eu vou assar
por aproximadamente 25 minutos, mas o forno de casa ele vai demorar entre 30 e 32 minutos. É importante saber que aqui a gente dá um parâmetro de temperatura, de tempo. Aliás, a temperatura é sempre a mesma, o tempo é que vai mudar de acordo com o forno que vocês tiverem em casa. E para finalizar, você entender o seguinte, que aqui a nossa forma, a importância de ter uma forma mais ou menos deste tamanho é que o brownie ele vai ficar mais alto e essa textura é que é ideal para o nosso bem brownie, ok? Quando eu falo uma forma aproximadamente desse tamanho, é porque ela varia muito de acordo com o fabricante. Então aqui eu tenho uma de 32 por 23, mas às vezes se você tiver uma que é 30 por 24, também dá para fazer uma espessura bem boa aqui no brownie. É só tentar manter o mais próximo possível desse tamanho que eu passei para vocês. Vamos despejar aqui a nossa massa. Eu espalho aqui minha massa em todo o tabuleiro. E agora eu vou levar para assar. Vamos retirar agora o brownie do forno, esperar esfriar para depois rechear. Observem como que ficou a casquinha do brownie. Tá uma casquinha bem crocante e aí depois, na hora que eu cortar, vocês vão ver a textura que ele ficou por dentro. Depois que o brownie esfriar, eu vou utilizar aqui um cortador redondo de 5 centímetros de diâmetro. Algumas alunas me perguntam durante as aulas, eu acho importante falar isso para vocês, seguinte, porque aqui ó, eu tenho o brownie, tá dentro da minha assadeira aqui, né, com papel forrado. Se eu fosse cortar quadrado, de qualquer forma, eu teria que tirar as aparas do brownie. E a questão que toda vez que eu estou dando aula as pessoas me perguntam é: Ana, eu não poderia cortar esse brownie quadrado para eu ter um melhor aproveitamento? Então eu digo o seguinte, se é para seguir a tradição do bem casado, acho importante também seguir a lenda do bem casado. E diz a lenda que ele é redondo para quê? Para seguir a questão do ciclo, da união, né, do casal, então por isso ele tem o formato redondo. Então nós vamos seguir essa tradição com o brownie também, cortando ele redondo. E o tamanho dele de 5 centímetros, porque eu acredito que seja um tamanho ideal para lembrancinha. Se for um pão de mel, um bem casado, um bem brownie, que seja aproximadamente 5 centímetros. É um tamanho bem legal, porque não é grande demais e nem muito pequeno. Então nós vamos cortar aqui agora o brownie com esse cortador de 5 centímetros. Aí eu vou pressionar e retirar esse brownie. O ideal é esperar ele esfriar bem para que eu tenha mais facilidade no corte, porque ele é bem cremoso. Vocês vão observar pela textura dele aqui, ó, a umidade da minha massa. Então, o ideal é esperar ele esfriar bem para eu não ter dificuldade ao cortar. Aqui ele está soltando bem fácil do meu papel. Se for para facilitar também, vocês podem retirar o brownie aqui da assadeira para facilitar esse corte, ó. Tentar cortar bem próximo para a gente não ter perda com essa massa. E outra dica também, essas sobrinhas dos brownies nós podemos aproveitar para
para montar outros tipos de sobremesa, tá? Agora nós temos aqui o doce de leite. Eu coloquei numa manga de confeitar e aqui eu estou utilizando o bico perlê. Esse bico aqui é o 2A, tá? Eu estou utilizando um bico porque eu poderia apenas cortar a pontinha da manga de confeitar, mas nem sempre sai redondinho e dessa forma o acabamento fica mais bonito e fica mais fácil da gente rechear. Outra coisa interessante é o seguinte, aqui eu vou utilizar as nozes para rechear o meu Ben Brownie. Eu poderia ter misturado no doce de leite e rechear, só que se eu colocar na manga de confeitar, essas nozes com o tempo elas vão entupindo o meu bico de confeitar. Então eu vou colocar o doce de leite, salpico as nozes e fecho o meu Ben Brownie. Para finalizar, eu vou utilizar aqui o açúcar gelado, que é um açúcar que ele é resistente à umidade. Então, a umidade do nosso Ben Brownie e de outros produtos não vai fazer com que esse açúcar mele. Esse açúcar ele resiste a essa umidade e fica sempre com aquele aspecto branquinho, aquele aspecto de neve. Então, vamos lá. Vamos começar a rechear os nossos Ben Brownies. Aqui vocês vão observar que ele está bem úmido, bem macio. Eu venho com uma faquinha de forma bem delicada, parto o meu Ben Brownie ao meio. Aí eu vou rechear com doce de leite e vou colocar nozes aqui em cima do doce de leite. Fecho o meu Ben Brownie. Parto. Recheio. Coloco as nozes. Aqui eu estou utilizando nozes pecan. Ela já está... Na verdade, essas nozes, elas já vêm assim, trituradinhas, tá? Mas vocês podem utilizar nozes mariposa também. O importante é picar essas nozes grosseiramente. Não, evite batê-las no processador para elas não virarem farinha. Porque o gostoso é sentir o pedacinho das nozes dentro do recheio. Então... Se você comprar nozes mais inteira, pique as nozes grosseiramente para sentir o gostinho dela depois no nosso Ben Brownie. Aqui eu tenho já os meus Ben Brownies recheados. O que eu vou fazer? Vou pegar uma peneirinha e vou peneirar em cima deles o açúcar gelado. Depois eu viro. E coloco o açúcar no fundinho dele também. Assim nós temos finalizado o nosso Ben Brownie.